Olá, família! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso Deus. Estamos começando mais uma sessão, mais uma aula, mais um vídeo do próximo passo. E hoje nós vamos falar sobre a vida de quem traiu e ainda não se arrependeu. Como será essa vida? Será que ele está vivendo os melhores dias? É só vida boa, só alegria? As consequências do seu ato, do seu pecado não alcança? É o que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. E eu já quero convidar você que é novo aqui no canal, não sabe o que é o próximo passo. É uma série de vídeos que nós estamos fazendo todos os domingos, o ano inteiro, ajudando quem passou por uma crise no casamento, chegou até a haver separação e quer buscar se restaurar e restaurar o seu casamento. Então eu convido você a assistir os vídeos dessa série, se você está nessa condição. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e vamos caminhar conosco. Hoje já é o 13º domingo que nós estamos abordando esse tema. Entramos na parte de adultério, de traições, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o universo de quem traiu. Então, se você foi traído, se você traiu, eu tenho certeza que esse vídeo vai abrir muito a sua mente, tá bom? Então, vamos para a nossa aula. Deixe-me projetar aqui o nosso esboço. O deserto de quem traiu. O que eu mais escuto acerca desse tema é: Diego, é justo que enquanto a pessoa traída sofre, o traidor leva a vida numa boa? A primeira percepção que se tem a respeito da traição é justamente essa: que quem traiu está vivendo numa boa. Os melhores dias da sua vida. Enquanto quem foi traído, os piores dias. Eu até entendo que muitos tenham essa percepção, mas olha o que a Bíblia diz em Provérbios 5, a partir do verso 8. Vou ler até o verso 13, que diz assim: afasta para longe dela o teu caminho, dela a mulher adúltera. E não te aproximes da porta da tua casa, para que você não dê a outros a tua força, nem o teu ânus aos cruéis, para que não se fartem os estranhos do teu poder e todos os teus trabalhos enriqueçam casa alheia. No fim da tua vida gemerás, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e tu dirás: como odiei a disciplina, como meu coração desprezou a correção. Eu não escutei a voz dos que me ensinavam, nem inclinei aos que instruíam, inclinei o meu ouvido. Eu entendo o sentimento, a emoção, a dor, a tristeza de quem foi traído. Eu entendo isso. Entretanto, essa percepção de que, olha, quem traiu está vivendo os melhores dias, porque Deus não está fazendo nada com a pessoa, por causa disso. Eu entendo a motivação disso, mas isso não faz sentido. O que a Bíblia diz é totalmente o oposto. O conselho da Bíblia é que, se a pessoa trair, ela vai naturalmente dar toda a sua força a outras pessoas. Ela vai perder a sua força. Aqui diz que os seus anos de trabalho serão desperdiçados. Aqui diz que a sua riqueza vai enriquecer a casa dos outros, ou seja, ele não vai enriquecer. Que ao final da sua vida vai gemer, vai sofrer, vai secar os ossos e vai morrer sobre um remorso, uma dor, uma lamentação de como odiou a disciplina, a repreensão, o arrependimento. Isso é o que a Bíblia diz. Então, quando você olha e pensa assim: não, Diego, mas quem traiu tá vivendo de boa, o adultério compensa e tal, agora casou com a amante, tá mais feliz do que nunca.
eu entendo essa sua visão motivada pelas suas emoções. Só entenda que a Bíblia diz que nada disso vai acontecer. Nada disso. Então, quando a Bíblia ela já mostra esse outro lado, significa que nós, que somos cristãos ou tão somente seres viventes, independente do nosso credo, se existe uma outra proposta, uma outra visão sobre um determinado assunto, é por questão de inteligência, sabedoria, nós vamos considerar. Nós vamos ouvir para ver se de fato faz sentido. Muitas das vezes, a pessoa que foi traída, ela se baseia apenas na sua própria dor para tentar entender tudo o que está acontecendo. Então, ainda que você não creia na Bíblia, só de saber que existe uma outra proposta de abordagem para o que você está vivendo, é inteligente da sua parte ouvir. Apenas para que você tenha melhor entendimento sobre tudo isso que você está passando. E a Bíblia faz exatamente isso. Ela traz uma proposta diferente acerca da traição. Diante disso, existem algumas coisas que você precisa entender nessa caminhada. Primeira coisa que você precisa entender acerca da traição é o seguinte. Eu coloquei esse tópico como um casamento foi destruído. Por que disso? Porque em determinado momento, a pessoa que foi traída, ela olha para a traição como uma disputa pessoal. Ela olha e pensa assim, poxa, meu marido, minha esposa me trocou por outro homem, por outra mulher. E aí é essa a visão que se tem. E aí olha e pensa assim, poxa, agora ele ou ela está melhor do que antes. Agora está lá vivendo a vida, está curtindo isso e aquilo. Só que presta atenção. Não é nada disso que aconteceu. Primeira coisa que você precisa entender que acontece na vida de quem trai é que um casamento foi destruído. O que isso significa na prática? Significa que da mesma forma que você sonhou com um casamento, que você se esforçou para que desse certo, que você tinha um sentimento, um sonho, aquele desejo de chegar no final da vida e falar, poxa, olha, venci o desafio do casamento. Seu marido, sua esposa também tinha isso. Quando vocês se tornaram uma só carne, toda a vida social de vocês teve foco agora no casamento. A vida profissional teve foco no casamento. A vida pessoal teve foco no casamento. Tudo se destacou agora no casamento. Tudo. Então, quando há uma traição, há uma separação, primeira coisa que você precisa entender que foi destruído foi um casamento. E o casamento é dos dois. Então, nós já falamos isso em outras aulas. Antes de ficar pensando assim, mas foi ele, foi ela. Não. Entenda o seguinte. Da mesma maneira que o casamento era importante para você, o casamento era importante para o seu marido, para a sua esposa. Da mesma forma que um dia você sonhou com o casamento, se você casou, significa que ele ou ela também sonhou com o casamento. Se você se esforçou, se você lutou para que desse certo, certamente seu marido ou sua esposa também lutou para que desse certo. Então, da mesma maneira que você tem a frustração de que o casamento não deu certo, seu marido também tem essa sensação. Só que presta atenção numa coisa. Enquanto um casal não consegue entender a razão de uma separação, cada um olha naquilo que lhe é conveniente. Então, por exemplo, é muito comum a esposa olha e fala assim, Diego, meu casamento acabou porque houve traição. Aí você vai conversar com o marido que traiu e muitas vezes você pergunta para ele, olha, seu casamento acabou por causa da traição? Ele falou assim, não. Meu casamento acabou muito tempo antes. Meu casamento acabou porque minha mulher era briguenta, era rixosa, era isso, era aquilo. A traição aconteceu porque eu já não aguentava mais. Eu já buscava algo diferente para minha vida. Pronto. Quem está certo, quem está errado? Entenda que a questão não é nem descobrir isso. É entender que da mesma maneira que um olha e se isenta de toda a sua responsabilidade e culpa quem traiu faz a mesma coisa. Ele tenta se isentar da sua responsabilidade e culpar o outro. Mas fato é que
quando você olha para a traição, quando você olha para a separação, a dor de um casamento destruído é a mesma para ambos. É a mesma dor. Ambos vão carregar um título de divorciado. Ambos vão sofrer com os filhos que terão que ser vistos a cada uma semana, 2 semanas, 1 mês. Ambos vão sofrer com constrangimento de quando tiverem que estar no mesmo ambiente por causa dos filhos, família, empresa, algo que ainda os mantém junto. Ambos vão sofrer com as pessoas que vão perguntar: rapaz, e sua esposa? Ah, vocês separaram, eu não sabia. Ah, você separou do seu marido? Pois é, eu não sabia, desculpa. Ambos vão passar por isso. Então, quando você olha para o deserto de quem traiu, entenda isso. Esse sofrimento é comum para vocês dois. Outra coisa que você precisa entender, olhando agora para o deserto de quem traiu, é o seguinte: o adultério é uma proposta enganadora. Por quê? Eu estudo a respeito disso já há praticamente 10 anos, se aperfeiçoando, entendendo, porque hoje basicamente me tornei um especialista em casamentos em crise. Então eu procuro entender, estudar, compreender coisas que vai muito além do meu entendimento, da minha visão, da minha realidade, com base em estudos, em estatísticas, em pesquisas, os cursos que nós desenvolvemos ao longo dos anos, enfim, tudo isso. E aí, qual a conclusão que se chega? Que o adultério, muitas das vezes, ele vai acontecer como uma resposta a uma demanda que o traidor tem. Então, por exemplo, o traidor ele aprende que o adultério vai fazê-lo feliz. Porque ele via o pai, o irmão, os tios, o avô traindo e sempre rindo, brincando com a situação. Então, muitas das vezes, quando ele está no casamento e ele começa a ter momentos de infelicidade, dificuldade, que é normal na vida de qualquer adulto, agora ele acha que a proposta do adultério vai resolver esse problema, porque ele aprendeu de maneira errada. Então, agora ele acredita que isso vai dar certo. Em outros momentos, não tem nada disso de influência. Mas aí ele está numa crise sexual com a esposa, que o nega, ou que ele não se satisfaz, que ele tem lá as suas crises de identidade. E de repente ele começa a achar que algo diferente vai resolver isso, que vai preencher esse vazio. Aí nós vamos para a área do aspecto da autoestima. Às vezes a pessoa se sente desprezada, quer seja mulher pelo marido ou marido pela esposa, não se sente querida, não se sente bonito, não se sente desejável, coisas desse tipo, e começa a achar que uma relação fora do casamento vai suprir isso para manter o casamento estável. Isso entra também no aspecto do sucesso profissional, quando a pessoa cresce muito, tem muito dinheiro, muito poder, e de repente em todas essas situações que depois que a pessoa casa ela começa a ter problema, o adultério surge como uma proposta para resolver os problemas. Tá muito ansioso? Traia. Ah, tá insatisfeito sexualmente? Traia. Tá infeliz? Traia. E assim por diante. Só que quando eu digo que o adultério é uma proposta enganadora, é justamente porque a pessoa ela sucumbe ao adultério, tentando resolver um problema pessoal, e o adultério não resolve isso. Se o adultério em algum momento ele resolvesse qualquer um desses problemas, você pode ter certeza que eu defenderia o adultério. Eu falaria: olha gente, mas o adultério ele ajuda nisso, mas não ajuda em absolutamente nada. E aí você se pergunta: Diego, mas então por que as pessoas traem? Porque são enganadas. Porque elas acreditam que um novo amor, um novo romance, uma relação sexual casual, isso, aquilo, vai resolver os problemas dela. Mas não resolve. E aí é curioso, né? Porque quando você pega ainda Provérbios 5, ele até fala, né, no verso 3 assim: os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite,
mas no fim ela é amarga como absinto, aguda como a espada de dois gumes. Ou seja, o argumento do adultério, ele atrai a sua vítima para cometer adultério. E aí, quando você, que talvez esteja na condição de alguém traído e está com raiva, chateado, magoado, e você lê isso na Bíblia, o mínimo que você deve fazer é parar, prestar atenção e chegar à seguinte conclusão: peraí. Então quer dizer que a Bíblia está falando que o adultério ele acontece por enganação? Sim, porque os lábios da mulher adúltera, as suas palavras são extremamente atraentes, são favos de mel, é um azeite suave. Então o adultério ele se aproxima nessas condições, oferecendo soluções para problemas que o indivíduo casado passa. É o que a Bíblia diz. Aparece muito atraente. Só que o fim disso é amargo como absinto. E olha, leva à morte. Quando você para e chega à seguinte conclusão: tá, Diego, então o que você está sugerindo para mim é que supostamente meu marido ele foi enganado. Exatamente. Não, Diego, mas ele quis comer do fruto, ele quis trair. Justo, mas olha a estrutura de como um pecado ele é constituído. Quando você vai lá para o início, Adão e Eva, Eva queria pecar? Não, ela não queria pecar. Mas o fruto era bonito, era atraente, parecia ser suculento. Veio a serpente com toda uma proposta enganadora. Olha, isso vai ser bom, vai abrir seus olhos, você vai ser conhecedor do bem e do mal, isso e aquilo e tal. É certo que Deus não te matará, não vai acontecer nada, fica tranquilo, é só fazendo a maciota, escondidinho, sabe? Só se vive uma vez e não sei o quê. E vem com todo aquele argumento. De repente a serpente, conseguiu fazer Eva comer daquele fruto. E as coisas aconteceram. E de repente vem a própria Bíblia e fala, porque houve um engano. O pecado, ele engana as pessoas. Ninguém peca sabendo dos finalmente do pecado em sã consciência. Ninguém faz isso. O pecado só acontece porque somos enganados. Quando você pega um mandamento que diz assim, não matarás. Ah, mas eu vou matar, mas é em legítima defesa. Não, eu vou comprar uma arma porque se um dia eu precisar, é legítima defesa. E de repente está lá a pessoa numa briga de trânsito, matando o outro. Foi enganado. De repente, não dirás falso testemunho. De repente a pessoa está lá mentindo, falando assim, não, mas eu menti para não gerar problema, para não complicar para a pessoa, isso, aquilo. Foi enganado. E é assim todos os mandamentos. Se a pessoa conseguisse entender que só peca porque há um engano, e muitas das vezes a gente acaba amando o engano, então nós olharíamos para o pecado de uma maneira diferente. Nós olharíamos para o marido que trai, para a esposa que trai, com outros olhos. É olhar e pensar assim, poxa, essa pessoa estava numa angústia tão grande dentro dela, que ela foi enganada com essa história de adultério, que destruiu a fama dessa pessoa, a credibilidade dessa pessoa, as amizades dessa pessoa, o olhar de admiração dos filhos. A Bíblia fala que ela se tornou inimiga de Deus. E o caminho que ela vai trilhar, a Bíblia deixa bem claro, não é um bom caminho. Diante de tudo isso, a gente olha e qual que é a conclusão que nós deveríamos chegar? Poxa, coitado dessa pessoa. Porque ela estava numa angústia tão grande que ela foi dar ouvido a algo que simplesmente destruiu a vida dela. Afetou sua vida, você que foi traída? Afetou, é verdade, afetou. Mas, olha, demorou anos para eu entender isso. Demorou anos para eu entender isso. Mas os danos causados pela traição
sobre o teu marido que traiu, sobre a tua esposa que traiu, foram muito, mas infinitamente maiores do que quem foi traído. A pessoa que trai, ela entra num deserto 10, 20, 30, 300 vezes pior do deserto de quem traiu. Muito pior. Quando você para entender o que a pessoa já sofria, as angústias que ela já passava, como ela foi desenvolvendo isso no coração dela, como ela foi abrindo mão de princípios que às vezes o ser humano leva uma vida inteira para construir e essa pessoa joga fora, de como ela abriu mão do carinho, do respeito, da credibilidade dos próprios filhos, que são os seus maiores patrimônios dessa vida. E tudo isso para comer de um fruto que, ao comer, percebe que está exposto e percebe que está condenado à morte. O fruto fica ruim, não fica? Pois é. Então entenda isso. O adultério é uma proposta enganadora. Seu marido, sua esposa foi enganado. Agora, outra coisa que você precisa entender. Talvez você olha e tenha dúvidas e pensa assim, poxa, Diego, mas ele adulterou e traiu, mas pelo jeito tá compensando, né? Porque ele continua no pecado. Só que presta atenção. Quando Adão e Eva comeram do fruto, eles perceberam a nudez só naquele momento? Eles sentiram vergonha só naquele momento? Você lembra que isso durou até a morte deles? Em determinados momentos, quando nós cometemos certos pecados e não reconhecemos a nossa culpa, Adão e Eva, eles são expulsos do jardim sem reconhecer a culpa. Porque Adão culpou a Deus por ter criado Eva. Eva culpou a Deus por ter criado a serpente. E eles são expulsos sem admitirem a culpa. Enquanto não se admite a culpa, enquanto não se abre os olhos, o caminho que se anda é esse. Poxa, decidimos comer do fruto, então agora terminar o fruto, né? Vai que em algum momento vai vir a proposta. Porque Eva, ela foi enganada de que ao comer do fruto, seus olhos se abririam, ela se tornaria conhecedora do bem e do mal e seria como Deus. Talvez não foi na primeira mordida, talvez é na segunda mordida, na terceira mordida, quando chegar no caroço. A mesma coisa o adultério. De repente, no primeiro momento, o adultério é terrível, mas aí a pessoa pensa, não, isso vai ver coisa da minha cabeça, vai ver a proposta, a recompensa ainda vai vir. Não, talvez é porque eu estou fazendo escondido. E se eu trocar de família? E se eu assumir a outra pessoa? E se eu me casar com a outra pessoa? Em algum momento vai vir a recompensa. E a questão é que a recompensa nunca vem. E aí, em um determinado momento, a pessoa olha para trás. Que é isso que a Bíblia descreve aqui, ó, no verso 11. No fim da tua vida gemerás. E dirás, como eu odiei a disciplina, como meu coração desprezou a correção. Eu não escutei a voz dos que me instruíam. Porque chega um determinado momento que a pessoa olha para trás e aí ela percebe, poxa, eu era feliz. O adultério aconteceu numa fase da minha vida que eu deveria ter tido sabedoria. Eu deveria ter buscado instrução. Eu deveria ter sido forte. Eu perdi os melhores anos da minha esposa, do meu marido. Eu perdi as conquistas, o desenvolvimento dos meus filhos. Eu perdi o respeito deles, a credibilidade deles. Aquilo que eu tinha de força acabou indo para outras pessoas. As minhas riquezas enriqueceram casas alheias. E agora me resta apenas a minha carne e os meus ossos secando. E o preço da culpa. A Bíblia deixa bem claro. O preço da culpa não compensa o adultério. Não compensa. A pessoa, por isso que eu falo para você, o deserto de quem traiu é terrível. Porque observe que o caminho da volta, ele é muito árduo. A pessoa, quando ela volta, ela precisa se perdoar. E é muito difícil se perdoar. Ela precisa do perdão de Deus.
E esse perdão aparentemente é mais fácil. Ela precisa do perdão da sociedade. Ela precisa do perdão dos filhos, dos pais, do sogro, dos parentes, dos amigos. Precisa do perdão do marido, da esposa. Percebe o tanto que é difícil? É um caminho muito difícil e muitos, diante da dor, da angústia, caem pelo caminho e morrem à beira do caminho, porque não conseguem voltar. Diante disso, agora eles se jogam em instrumentos, em ferramentas que façam com que a dor diminua. Compulsividade, vícios, bebida, álcool, droga, jogatinas, apostas, em tudo. E aos poucos ele vai se destruindo. O preço da culpa não compensa o adultério. De repente você olha o que o seu marido fez, ou o que sua esposa fez e pensa assim, talvez compensa, né? Talvez eu faça o mesmo, para ele ver na mesma moeda o que ele fez. Não faça isso, porque aí você vai sentir a mesma coisa que ele sentiu. E a Bíblia deixa bem claro, seu marido, sua esposa é um desgraçado nesse momento. E quando eu falo desgraçado, não é com raiva dele, é falando que ele está despido da graça de Cristo. Por isso que é desgraçado, não há graça sobre ele. É apenas a força da lei destruindo a vida dele. Então, olha para tudo isso e chegue a essa conclusão. Poxa, a culpa que o meu marido, que a minha esposa vai sentir, não vai compensar absolutamente nada. Absolutamente nada. O deserto de quem traiu é terrível. E volta a frisar. 10, 20, 30, 300 vezes pior do que o de quem traiu. Aí você foi traído e pensa assim, que absurdo o Diego falar isso. Que absurdo o Diego falar isso. O Diego não sabe o que é ser traído. Presta atenção. Primeiro que não se trata de convicções pessoais. Não é isso. Eu entendo que a sua dor é a maior de todas. Assim como a minha dor é maior do que de todo mundo. Só que quando nós olhamos as consequências da dor, aí é diferente. Sabe por quê? Porque quando você sofre porque te humilharam, porque te traíram, porque te bateram na face, aí vem a Bíblia e fala assim, ei, para você tem uma saída. Sabe qual é a saída? Perdoa. Perdoa. Porque se você foi humilhado, ei, fica tranquilo, você vai ser exaltado. Te bateram numa face, oferece a outra e deixa com Deus, porque é dele a vingança. Te traiu, fica tranquilo. Deus será o teu juiz e vai julgar o teu caso. E você não vai ter prejuízos ao findar da conta. Então, diante disso, há esperança para você, há um crescimento, há um desenvolvimento para aquele que foi traído. Existem recursos para encontrar vida e felicidade para aquele que foi traído. E para aquele que traiu existe? Se ele não morrer para este mundo, se ele não se humilhar, se ele não se arrepender verdadeiramente, se ele não pegar todo esse caminho de volta árduo, difícil, doloroso, não existe esperança para ele. Você percebe que de fato o deserto de quem traiu é infinitamente pior do que o deserto de quem foi traído. Agora, diante disso, eu tenho pelo menos 2 conselhos para você. Primeiro conselho, agora que você viu todo esse cenário, lembre que não se trata de alguém que traiu, não se trata de um traidor, trata-se de você. Como assim, Diego? De mim? Não, é meu marido, é minha esposa. Vocês são uma só carne. Trata-se de alguém que está condenado à morte por um pecado, que foi enganado, que está ferido, que vai ter uma vida desgraçada até o fim e vai morrer de uma forma terrível, angustiosa ou angustiante, e é alguém que você ama.
Então, ao invés de você buscar vingança, busque misericórdia. Eu já fiz vídeos aqui no canal falando sobre esse conceito. Não busque vingança, busque misericórdia. Porque quando nós olhamos e entendemos que de Deus é a vingança, mas Deus também é misericórdia, lembra que no meio de tudo isso diz que Deus é justo. E se eu busco vingança, pode ser que a vingança me alcance. Porque assim como meu marido, minha esposa pecaram, eu também já pequei. E se eu estou colocando o peso que é para Deus se vingar de alguém que foi enganado, de alguém que já está condenado à morte, de alguém que está tendo uma vida desgraçada e que já perdeu tudo que um dia foi conquistado, pode ser que essa vingança recaia sobre mim também. E tem mais. A cada dia que você vê a desgraça acontecendo na vida do seu marido, pode ter certeza, você não vai se sentir melhor. Você não vai se sentir aliviado. Porque não vai fazer sentido para você. Vai chegar no momento que você vai estar lá na frente olhando para trás e você vai ver aonde que esse pecado vai levar. Então meu conselho para você é que você não chegue lá para chegar a essa conclusão. Eu já estou te adiantando um caminho que eu percorro todos os dias. Eu já estou adiantando para você o que está à frente. Você agora busca vingança, agora você está irado, agora você está com ódio, com raiva. Mas presta atenção, lá na frente, quando você vê seu marido, sua esposa, com a vida desgraçada, gemendo, morrendo no arrependimento, na angústia, você vai querer que Deus tivesse alcançado até ele misericórdia e não vingança. Aí você também vai sentir uma dor terrível, porque é metade de você morrendo. Por isso que eu sempre recomendo, houve uma traição, houve um adultério, acabou o casamento, a separação, não busque vingança, busque misericórdia. Vocês são uma só carne até a morte. Se teu marido sofrer, você vai sofrer. Se teu marido sofrer, teu filho sofre. Se teu filho sofrer, você sofre. É simples assim. Então não busque por vingança, busque por misericórdia. Eu sei que tem pessoas que vai vir nos comentários aqui xingando, brabo e tudo. Normal. Porque eu sei que essa pessoa quer apenas colocar para fora a sua indignação. Porque dói ser traído. Mas isso é um processo. Para a pessoa entender, ela precisa abrir sua mente. Ela precisa entender o final de todas essas coisas. Um outro conselho que eu te dou é o seguinte. Diante de tudo isso que seu marido, sua esposa está vivendo no adultério, não condene as trevas. Seja luz. Ao invés de você ficar olhando e pensando assim, Diego, agora tá lá, ó, postando foto, falando que tá feliz. Ei, para de olhar para as trevas. Apenas seja luz. Apenas perdoe. Apenas busque em Deus ser melhor a cada dia. Apenas busque a misericórdia. Busque se tornar a imagem e semelhança de Cristo. Busque consertar o seu casamento. Busque sabedoria para educar seus filhos. Busque instrução de Deus através da Bíblia para você ser um bom exemplo. Para de ficar olhando para as trevas. Para. Seja luz. Faça isso. E você vai ver que você vai viver, vai caminhar muito melhor nesse deserto. E para a atividade dessa semana, o que eu quero passar para você? Muitas das vezes nós olhamos para a dor da traição e a gente fala assim, dói muito, me machucou muito, destruiu minha vida. Mas espera lá, 99,9% dos casos das pessoas que me falam isso, e eu pergunto assim, certo, mas quais foram os danos que o adultério causou na sua vida? A pessoa não sabe. Ela generaliza. Isso é um processo mental natural em qualquer ser humano. Uma das formas da gente lidar com o desconhecido é a generalização. Então a gente generaliza. Acabou com a minha vida. Peraí, acabou com a sua vida? Vamos olhar direito. Você perdeu o emprego? Você perdeu a sua dignidade? Você perdeu sua casa? Você perdeu seus filhos? Você perdeu dinheiro? Você perdeu sua vida, sua saúde? Você perdeu a sua família? Você perdeu o consolo das pessoas? Não, Diego, eu não perdi tudo isso não. Tá, o que você perdeu? Qual foi o dano de fato? O que o adultério causou de danos em você?
Talvez você não soube administrar aquele dano e gerou outros prejuízos, mas o adultério em si, o que o adultério agrediu você? Sabe o que é que você vai perceber? Você vai fazer essa atividade e o que é que você vai perceber? Que o adultério destruiu uma ou duas coisas só na sua vida. Todo o resto é fruto do orgulho. E aí você vai poder, pega seu caderno para você identificar o que o adultério causou de danos na sua vida. Você vai ver que foi uma ou duas coisas no máximo. O restante é tudo consequência do seu orgulho. Quanto maior for o seu orgulho, maior vai ser a lista que você vai fazer. Quanto menor for o seu orgulho, menor vai ser a lista que você vai fazer. Mas faça essa atividade. Quer seja danos causados por meio do orgulho, quer seja danos literais. Perca da intimidade, falta da relação sexual, perca de confiança, baixa autoestima, enfim. Faça essa identificação. Porque a partir do momento em que eu sei o dano que foi causado, eu vou parar de generalizar. Eu vou saber aonde eu preciso melhorar. Eu vou saber aonde que eu devo perdoar. O que eu tenho que fortalecer na minha vida. E aí sim você vai começar a olhar todo esse cenário da traição de uma maneira diferente. Somos amigos ainda? Vamos continuar caminhando junto? Eu espero que sim. Que Deus te abençoe e conceda a você uma boa semana. Eu espero encontrar você numa próxima aula. Fiquem todos com Deus. Até mais, tchau, tchau.